Para quem não sabe, irmãos, o pastor Renato ele está em férias. Então serão 3 domingos, né, que ele estará fora. E louvado seja Deus, né, porque a comunidade ela continua funcionando, né? Isso é muito importante, né? Para quem não me conhece, meu nome é Geunes, eu estou aqui na comunidade há mais ou menos 2 anos. Estamos aqui servindo, né? Minha esposa Daiane, a Laurinha, de 3 anos, nossa filha. E é um prazer estar aqui, compartilhando da palavra de Deus, podendo conectar os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, né? Mas sempre debaixo do senhorio de Deus, sempre debaixo da palavra de Deus, sempre crendo que Ele que nos conduz, Ele que está à nossa frente e que Ele é o nosso poderoso Deus. Amém? Então o tema da mensagem é comunidade, um só coração, uma única mente. E aí a gente vai estar lendo um texto lá em Atos. Se vocês puderem abrir lá em Atos. Daqui a pouco a gente vai estar lendo. Mas eu queria fazer uma oração antes. Vamos orar? Pai, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela nossa comunidade, Senhor. Nós somos a igreja que funciona, nós somos a igreja do Senhor e somos sustentados pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, que nesta noite o Senhor se faça presente em nosso meio, me usando nesta noite, Deus, cada palavra que for proferida aqui, que seja uma mensagem do Espírito Santo do Senhor, que não seja a minha palavra, mas que seja o Senhor trazendo a mensagem através da minha vida, Deus. Que nessa noite, Pai, possamos receber o toque do Senhor, do Teu Espírito, e crer, Deus, que a cada dia nós crescemos em graça, em amor, em unidade, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu estava vendo alguns vídeos do Ed René e de outros pregadores, vendo algumas mensagens de livros do Rubem Alves, enfim, né, fazendo pesquisas para saber o que eu traria para esta noite, né? E é bem interessante que a gente começa a ver alguns vídeos e a gente vai pegando alguns trechos que faz muito sentido aquilo que a gente tem ouvido do pastor Renato. Tem um trecho que eu vi do Ed René que ele fala que ele e um grupo de pastores estavam fazendo uma pós-graduação em São Paulo. E aí, diante do caminho da pós-graduação, em função do trânsito e tal, os pastores estavam compartilhando, né, as dificuldades da comunidade, né, as lutas, de estar caminhando com pessoas, cada um de um tipo diferente, enfim. Cada um compartilhando as suas dores. E aí o pastor comentou que tinha um dos pastores, amigo dele, estava ao lado, e estava quieto, não falava nada. Ele olhou: poxa, e você, fulano? O que você acha disso? Aí disse que esse pastor, ele parou, abraçou a mochila e falou: eu odeio seres humanos. Falei: poxa, é um pastor que odeia seres humanos. E aí eu lembrei de algumas mensagens do pastor Renato, né? Remetendo à questão da igreja, do crente, da religião. E fiquei pensando, falei: puxa, deve ser uma luta absurda um pastor que odeia seres humanos, né? Como é que pode isso? Como é que acontece, né? Como é que ele lida ali com a comunidade, né? Levando a mensagem, ouvindo talvez muitas dificuldades, né, da sua comunidade.
E eu fiquei pensando, falei, graças a Deus que não é uma realidade do pastor Renato, né? Então, graças a Deus que nós estamos em uma comunidade onde o pastor, ele ama as pessoas, ele ama o que faz, né? Porém, tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, né? Tem a sua realidade, tem sonhos, tem desejos. Mas uma coisa que o pastor sempre fala que de fato, né, que ele tem uma certa dificuldade com o crente, ele tem uma certa dificuldade com a igreja, ele tem uma certa dificuldade com o pastor e tem uma certa dificuldade com religião. E interessante, se a gente for pensar, ele é pastor, ele está lidando com crentes, ele está num ambiente que a maioria denomina igreja, e nós estamos inseridos em uma religião. Então Deus, ele se a gente for pensar, ele é bem criativo e extraordinário, que coloca cada um, né, no seu quadrado, cumprindo o seu papel para o qual foi chamado. E um ponto interessante que o pastor sempre comenta também é em relação à missão e propósito, em relação à visão. Então, o que está no nosso coração é ser uma comunidade em missão, levando o evangelho todo para o homem todo. E a nossa visão é fortalecer e aumentar a comunhão com Deus, levando a igreja a entender seu papel na sociedade, sinalizando o reino de Deus. Ou seja, o nosso desejo, o nosso sonho é ser uma comunidade diferente. Diferente por quê? Diferente porque não tem uma capa voltada para a religião. Diferente porque tem o desejo de cumprir o seu papel ao qual foi chamada aqui nesta cidade, que é levar o evangelho todo ao homem todo. E nós estamos inseridos nessa comunidade. Então o nosso desejo, a nossa vontade é ser um canal de Deus e que nós possamos fazer história nesta cidade, que nós possamos ter atitudes diferentes nesta cidade. E o nosso desejo é que todas as pessoas que frequentarem a nossa comunidade, elas sintam que neste lugar tem algo diferente. As pessoas têm algo diferente, né? Aqui tem um ar diferente. Esse é o nosso desejo. E a gente, como a Daiane comentou no início, né, colocando o vídeo, muitas vezes temos essa caricatura que a igreja é o prédio. E a gente fica com esse pensamento vinculado, focado que se nós não formos ao prédio, na igreja, né, que representa o prédio, nós não receberemos talvez a bênção, nós não seremos abençoados, né, estaremos longe do Senhor. E não é isso. O que nós desejamos para a nossa comunidade é sermos um canal do Senhor, termos relacionamentos e que o Espírito Santo nos capacite e nos ajude para estarmos nessa caminhada, né, sendo que Ele seja o centro de todas as coisas. E aí, tudo isso que eu estou falando, a gente vai ler um pouquinho lá em Atos 4. Se vocês puderem abrir Atos 4, versículo 32. Diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua
coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Amém. E aí, irmãos, eu estava pensando nesse contexto que eu estou falando, né? Então, o pastor lá que odeia seres humanos, e muitas vezes a gente ouviu aqui que, de fato, muitas vezes a gente tem uma certo ranço assim de crente, ou de igreja, ou de religião, ou de pastor, até porque tivemos algumas experiências não tão boas, né? Mas o fato é que essa igreja, né, que a gente vê aqui no capítulo 4, essa igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja para quem não gostava de igreja. Porque da forma como eles viviam, meio rebelde, meio selvagem, né, eles tinham, se a gente começar lá em Atos 2:42, né, que todos eram um, eles viviam juntos, comiam juntos, né, estavam sempre unidos. E aí, continuando a história, a gente vê que eles não tinham certos protocolos, ou seja, independente de ter um pastor lá puxando, de ter um prédio para eles estarem, ou independente de uma religião, enfim, eles estavam juntos porque acreditavam que o papel deles era, né, estar, de certa forma, podendo partilhar na vida de outras pessoas que, de fato, necessitavam na época. Então aqui a gente vê Barnabé que, em um momento da vida dele, ele vendeu o que tinha, colocou aos pés dos apóstolos, e os apóstolos, como diz o Ricardo na partilha, ia distribuindo segundo a necessidade das pessoas daquela época. E a gente percebe que para que essas coisas aconteçam em nossas vidas, requer uma experiência com Jesus, uma legítima experiência com Jesus. É uma mudança de mentalidade, de comportamento, de postura. E sem esse toque transformador do Senhor em nossas vidas, a gente não vê esse movimento acontecer em nosso meio. Um exemplo que a gente viu lá, né, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 que a gente está vendo. Então, o primeiro ponto aqui que eu anotei que eles tiveram foi uma experiência profunda, legítima e reveladora. E o que eles fizeram? Abandonaram o reino do eu. Por que o reino do eu? Porque em nós geralmente a gente tem atitudes egocêntricas, egoístas, não pensamos nas outras pessoas, pensamos primeiramente em nós. Então quando a gente remete lá em Atos, eles pensavam na comunidade. Primeira coisa que aconteceu, eles pararam de conjugar, né, na primeira pessoa, de pensar no eu, minha, meu, tudo é para mim. E esse conceito de propriedade privada, meu, tudo meu, eu lembro a Laura com seus brinquedinhos, a Laura de 3 anos. Então ela não quer partilhar, né? A gente está no pequeno grupo, aí tem as criancinhas da idade dela, ela quer tudo para não, isso é meu, não é dela, então é da criança que está emprestando. E a gente segue a nossa vida tendo atitudes como a da minha filha de 3 anos, né? De ser egoísta, que tudo é dela, né?
tudo pertence a ela, né? E a gente não abre o nosso coração para essa visão transformadora, que é de deixar o Senhor tratar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos estar disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E a gente vê que essas pessoas lá de Atos, elas tiveram o coração dilatado. Elas conseguiram enxergar além de si mesmo. Elas conseguiram perceber que as dores que elas tinham, as necessidades que elas tinham, também eram dores e necessidades de outras pessoas que estavam com elas. Então, o Senhor veio, né, diante desse povo, e eles tendo ali uma só unidade, uma convicção de fazer o bem, de seguir com a comunidade, partilhando na vida de outros, né? E à medida que isso acontecia, as pessoas se achegavam e as coisas aconteciam. E isso é extraordinário. Um ponto muito bacana assim que eu vejo é que diante dessa população tinham aqueles, né, diante dessa multidão tinham aqueles que creram, tendo, como a gente viu no texto, um só coração, uma só mente. E o tempo todo eles estavam preocupados em servir. E Barnabé era uma pessoa da época que era um exemplo, né? Os apóstolos reconheciam que ele era um exemplo, né, de cidadão, vamos dizer assim, da época, que de certa forma, olha, eu não estou aqui, de certa forma, privado, mas na verdade eu dou tudo que tenho. Eu dou do meu tempo, dou do meu dinheiro, eu me dou, né, para esse movimento. E isso fazia com que, né, as coisas na época, elas aconteciam. E eu acredito que o Senhor, Ele se agradava disso. E o meu desejo, olhando para esse contexto, né, de Barnabé, das pessoas que caminhavam junto, a partir do momento que as pessoas tiveram essa experiência com Jesus, elas não têm mais um certo estranhamento com as pessoas que as chegam. Então, se a gente trazer para nós aqui na realidade que nós vivemos, quantas pessoas chegam em nossa comunidade, vem aqui, participa do culto, ouve uma boa palavra, vai embora e a gente não dá a mínima atenção. Eu mesmo já tive um retorno, a pessoa vem, poxa, eu fui lá, ninguém falou comigo, né? Eu fui talvez tratado de forma indiferente. Então, as pessoas chegam aqui e talvez em outras denominações elas tiveram alguma experiência não tão boas, né? Até mesmo de não ter sido... não tiveram uma boa recepção, e ela já vem com uma certa expectativa, e chega aqui, e dependendo de como a gente lida com essas pessoas, dependente de quem é, grau social, financeiro, como está vestido, dependendo de como a gente as recebe, para elas pode ser que a gente acolhe ou não, ou já olha com um certo estranhamento, né, de separação. E essas pessoas lá na igreja de Atos, elas não tinham esse comportamento, elas não olhavam com um certo estranhamento para o seu próximo. Elas olhavam para o próximo como a si mesmas, considerando que, como eu falei, se nós estamos aqui juntos, nós temos as nossas reuniões, Talmidim, temos o PG,
Então, se tem alguém passando por alguma situação, dores, dificuldades, nós a olhamos para ela também com as mesmas dores. Nós tomamos para si, para nós, né? A gente não faz indiferença. Bom, eu estou bem, estou saudável, estou trabalhando. Agora, se a outra pessoa tem certas dificuldades, eu não tenho nada a ver com isso. Não é assim que as pessoas lá na igreja de Atos elas viviam. Muito pelo contrário. A gente, toda quarta-feira a gente tem o nosso PG, né? Então cada quarta-feira alguém que está compartilhando o que o pastor, né, trouxe de mensagem. Então a gente troca ideia, troca experiências, enfim. E é interessante porque cada quarta-feira a gente cresce, porque a gente pode compartilhar o que a gente entendeu, o que aquela mensagem trouxe de prática para nós, sem temor algum. E a gente cresce juntos, né? Então, ninguém é dono da verdade, né? Tem o pastor, porém nós estamos funcionando e a cada reunião a gente cresce junto. Então ninguém sabe de tudo. As dúvidas que eu tenho, talvez sejam as dúvidas que o outro irmão tem. Ou as dúvidas que ele tem são as dúvidas que eu tenho. Aí eu lembrei de eu não sei se foi na primeira ou na segunda vez que eu trouxe essa mensagem. No finalzinho da mensagem vem o irmão aqui, falou: escuta, eu queria fazer uma pergunta. E aí, pois não. Aí ele perguntou, aí eu olhei para ele: rapaz, eu não faço ideia para responder isso não. Eu tenho essa dúvida também. Aí ele olhou assim: mas como assim? Eu falei: se quiser, domingo que vem o pastor está aí, a gente pode estar tirando a dúvida com ele. Eu também quero saber isso aí, porque eu tenho a mesma dúvida, né? Aí ele olhou para mim assim, e eu fiquei pensando: bom, ele pode sair daqui e falou: poxa, que legal, que não sou só eu que tenho essa mesma dúvida, mas o irmão que estava lá na frente, que trouxe a mensagem também tem a mesma dúvida, né? E é assim, né? Ou não, ou ele pode ter saído daqui e falou: olha, nunca mais eu volto nessa igreja, fui lá com uma dúvida, perguntei, não soube responder, então vou para outra igreja perguntar. Então, depende do ponto de vista. Mas continuando, o meu desejo é que nós tenhamos uma só mente e um só coração, e que nós sejamos uma unidade. Não uma uniformidade, mas uma unidade. Uma unidade no sentido de nos pertencermos uns aos outros, de nos doarmos. Hoje, padecendo o pecado de Adão, é porque acho que Deus fez: olha, em função do pecado de Adão, toda a humanidade vai estar levando essa carga, né? Abre aspas, né? Para que possam aprender juntos. Por outro lado, nós somos beneficiários da cruz de Cristo e da justiça de Jesus. Porque através de um homem, todos nós fomos beneficiados. Através da vida de Adão, nós recebemos essa carga, mas porém através de Jesus, nós fomos beneficiados, né, pela vida de Deus. Então em um todos estamos. E esse conceito é muito especial para nós, porque denota solidariedade da raça, da humanidade, e representa que todos somos um. E é interessante que
Parece utopia, né, irmãos? Mas assim, quando a gente fala da experiência de Barnabé, né, ele vendeu tudo, dispôs de tudo, não quer dizer que nós vamos sair vendendo tudo e ter uma atitude como ele, né? Mas eu quero trazer aqui um exemplo, né, de uma comunidade lá na igreja de Atos que funcionaram como igreja, né, e eles tinham um coração solidário. Por isso que entre eles não tinha nenhum necessitado. Ninguém considerava nada para si. Para eles era simplesmente e era óbvio compartilhar para aqueles que necessitavam, porque eles eram um. E se a gente trazer para nós essa questão, eu lembro que numa outra comunidade que eu participava, eu via sempre assim que Deus, Ele disponibiliza o que nós temos porque Ele confiou a nós, né? Então temos um trabalho, temos os nossos bens, e era muito forte quando eu ouvia. Eu não tinha filho ainda, então eu não entendia, né? Então Deus confiou os nossos filhos para que a gente tenha a oportunidade de aprender com eles, né? E essa oportunidade de aprender com eles e aí eu fiquei lembrando, falei, realmente estou aprendendo com a Laura, quando ela fala que tudo é dela e ela não quer compartilhar. Eu consigo entender esse desespero dela de ela tem 2 copinhos de água e ela não quer dar um copinho para um amiguinho porque os 2 são dela. Aí eu consigo entender, né, que às vezes nós temos 2 copinhos de água e a gente vê um irmãozinho que está precisando tomar uma água, mas não, se a gente der, vai faltar. Não vou dar não, deixa isso aqui, que isso aqui é a minha reserva. E lá na igreja de Atos não era uma realidade. Então na comunidade do Cristo ressurreto, existe uma preocupação de comunhão, de que nada falte a ninguém, nem pão, nem abraço, nem afeto, remédio, teto, nada, porque todos nós somos irmãos e Deus é o nosso Pai. Vamos continuar lá em Atos 5. Atos 5, do versículo 1 ao versículo 4. Então, primeiro nós vimos a vida de Barnabé, um exemplo de Barnabé. Agora a gente vai continuar. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E aí, irmãos, eu fico imaginando Pedro chamando Ananias, né, na conversa de falar: meu amigo, Ananias, por acaso em algum momento que você chegou na comunidade PIB, né, Botucatu, você recebeu um manual de regras, você recebeu lá um conjunto de códigos que você teria que vender o seu terreno? Não recebi nada disso. E por acaso você recebeu alguma instrução do pastor, do presbítero, do diácono, de alguém da liderança que vendendo o seu terreno, você teria que dar
o dinheiro para a comunidade? Não. Então por que você fez isso? Que a gente acabou de ver. Por que você reteve parte do dinheiro para si? O que vocês imaginam? Será que isso existe em nosso meio, irmãos? Será que isso acontece conosco? Deus, Ele nos dá a liberdade de poder fazer o que a gente quiser. Faz o que quiser, meu filho. Se você quiser vender o terreno, você vende. Se não quiser, não vende. Se você quiser pegar o dinheiro e dar todo para a comunidade, você dá. Se você não quiser, não dá. Se você quiser vir, vem. Se você não quiser, não vem. Faz o que você quiser. É uma liberdade que o Senhor nos dá. E a gente olha para a vida de Ananias, o que o levou a reter esse dinheiro? Por que ele fez isso? Essa liberdade que o Senhor nos dá, né? Esse rasgar dos códigos de obrigações, regras, o nosso desejo, irmãos, eu acredito que está no coração do pastor, é que na comunidade do Cristo ressurreto, é que não tenha conjunto de regras, não tenha nenhum manual, não tenha nada, nós somos livres. Mas por que nós somos livres? Somos livres porque nós entendemos qual que é a nossa função, o nosso papel. Nós fomos transformados por Jesus e nós acreditamos que Ele sustenta a nossa comunidade. Nós não precisamos ter máscaras, caricaturas para poder viver o Evangelho. O que nós acreditamos é que somos transformados, o nosso coração ele é transformado à medida que nós buscamos ao Senhor. E essa transformação ela é de dentro para fora. Ela contagia. Ela é significativa. E esse movimento de transformação, a gente acredita que quem chegar na nossa comunidade vai perceber essas atitudes. E esse desejo de fazer o bem, de querer o bem ao outro, significa que nós reconhecemos qual que é o nosso papel, que o Espírito Santo que habita em nós, né? Falou conosco e a gente não precisa fazer nenhum tipo de esforço para poder estar fazendo o bem. É questão de afeto. E quando tem afeto, não tem sacrifício. E aí eu lembrei, na minha conversão, que quando eu me converti, eu estava na igreja, ia nos eventos, ia em tudo, faça chuva, faça sol, e morava num lado de São Paulo, atravessava São Paulo para ir, não faltava em nada. Primeiro amor, apaixonado pelas coisas do Senhor. E à medida que o tempo vai passando, é natural que isso vá esfriando. Outras coisas vão aparecendo, a gente vai dando prioridade. E a gente começa a fazer algumas administrações da relação. Ou seja, eu vou começar a fazer aquilo que me interessa. Aí eu estou usando o Ricardo como exemplo, as palavras do Ricardo, né? Então eu coloquei um exemplo aqui do dízimo, né? Então eu chego diante do pastor, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu preciso dar o dízimo do bruto ou do líquido?
e se eu der do líquido, será que Deus vai ficar muito bravo comigo? Será que eu vou perder a bênção? Pode ser que o pastor não, do líquido não. Tá. Mas e se, de certa forma, eu não puder dar, se eu puder dar um mês e dar o outro? Agora, se o pastor, né, se eu chego, o pastor, é do bruto ou do líquido? Eu falo, pastor, é do bruto. Você tem que dar é do bruto. Porque se você não der o do bruto, você vai perder seu emprego. Se você não der o do bruto, o gafanhoto vai entrar na sua vida, vai roubar tudo o que você tem. Se não der do bruto, todo o dinheiro que você ganhar, você vai gastar na farmácia, se você não trouxer na igreja. Não é assim? Então, está administrando a relação. Quer saber o que pode e o que não pode. Essa foi a atitude de Ananias. Ao vender o terreno, pegar parte do dinheiro e dar a outra metade. Aí já não tem mais afeto. Já tem gestão da relação. A comunidade do Cristo ressurreto, ela tem esse encontro com Jesus e não pergunta se tem que dar ou não. Se tem que vender a casa, se tem que trazer o dinheiro ou não. Ela é solidária. Ela é generosa. Ela está nas nuvens. Ela está, né, ali com o Espírito Santo, tendo o seu envolvimento, né, porque entendeu o conceito. Ninguém precisa ficar ali comendo a mente da pessoa. Não precisa, porque eu entendi o meu papel nessa comunidade. Por isso que aqui a gente não fala, dê o dízimo, dê a oferta, dê os 10%. Não. A gente acredita que a nossa comunidade entende qual que é o nosso papel, né? E é interessante, se a gente ver no versículo 36, lá do capítulo 4, que Barnabé, por ser aquela pessoa que era bem aceita pelos apóstolos, Ananias, ele viu de fora e falou, opa, peraí, eu quero ser o que o Barnabé é. Eu quero ter o que ele tem, eu quero ter esse status, eu quero tá no meio do povo. E ele deve ter pensado, bom, eu quero entrar nesse clube. E para entrar nesse clube, o que eu preciso fazer? Dar grana, investir. Então, isso nos remete à motivação de Ananias. Será que a motivação de Ananias era a mesma de Barnabé? Nesse contexto? Então, ele vende o terreno, mas dá parte do dinheiro do terreno. Não precisa dar tudo. E aí Pedro pergunta, Ananias, você está mentindo para quem? Para quem que você está mentindo tendo essa atitude? Você acha que é para mim? É para a nossa comunidade? E aí Pedro eu acho que ele deve ter chamado a atenção de Ananias. Você está pensando que isso aqui é um circo, que a gente fica posando de bonitinho para os outros? Você pode vir aqui, dar uma parte do dinheiro e achar que está dentro do clube? Aqui na nossa comunidade, irmãos, é uma comunidade que nós temos temor do Senhor. Nós fazemos tudo com uma maior dedicação. E nós temos autenticidade. Nós temos realidade. A gente não quer ter formalidades, a gente quer ter de fato um compromisso com a comunidade. E aí algumas coisas que eu coloquei, irmãos, são do horário. Então nós partimos do princípio que na comunidade do Cristo ressurreto, ninguém mente para Deus. Que todo mundo vive com o temor de Deus. Na comunidade do Cristo ressurreto, nós temos discernimento das vozes do mal e das vozes de Deus. Quem será que Ananias ouviu? Quando Pedro chega diante e fala, Ananias, você está ouvindo a voz do Espírito ou está ouvindo a voz de Satanás?
E nós sabemos, irmãos, que a nossa comunidade, como qualquer outra, que tem estatuto, tem assembleia, tem, enfim, uma série de hierarquias. Nós estamos inseridos dentro de um monstro, que é esse conjunto de regras, de documentos, enfim. Porém, também nós estamos inseridos no corpo de Cristo, dentro desse contexto, e que se a gente deixar, de fato, a religião vai sobressair, né? O crente lá, o que pode, o que tem mais, o que tem menos, né? O que tem mais começa a rejeitar o que tem menos, então começa a fazer acepção de pessoas. A gente está inserido nesse contexto. E dentro da comunidade tem de tudo, tem todas as pessoas. Tem o joio, tem o trigo, tem aquelas pessoas novas convertidas, tem aquelas que estão na comunidade há muito mais tempo, tem aquelas que acham que tiveram encontro com Jesus e tem aquelas que de fato tiveram encontro com Jesus, tem todos os tipos de pessoas. E tudo isso gera uma tensão que precisa ser administrada. E em função dessa tensão, muitas pessoas saem machucadas, feridas, vão para outra igreja, porque a comunidade não soube lidar com esse tipo de relação. E qual que é o nosso desafio perante tudo isso? Qual é o desafio da nossa caminhada? É experimentar a legítima relação com Jesus, ter esse impacto com Ele, onde o Senhor, Ele nos encanta, com a tua graça, o teu amor, a tua bondade, e nós somos constrangidos pelo Senhor. E aí já não precisa mais de um conjunto de regras, porque o Senhor tem nos dado a liberdade perante a graça. Aqui nós estamos todos misturados, e sabemos que as pessoas, elas vão se achegar na nossa comunidade, ela vai se deparar com esse monstro, que é o estatuto, que são as assembleias, que são os conjuntos de regras. E à medida que elas vão caminhando conosco, à medida que elas vão se relacionando conosco, elas vão percebendo que nós, que abrimos o nosso coração para o Senhor, que abrimos a nossa mente para o Senhor, fomos transformados de dentro para fora pelo Espírito Santo. E essas pessoas serão contagiadas por isso. Esse é o caminho, irmãos. Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta: como é que conseguimos viver dentro desse monstro? Temos de acreditar primeiro que Jesus é quem edifica a sua igreja, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e que o Espírito Santo de Deus é quem muda as pessoas, e que a nossa parte é criar um ambiente facilitador para que as pessoas que estão conosco nessa jornada se encontrem com Jesus e sejam transformadas pelo Espírito Santo na palavra de Deus, para viverem para a glória de Deus. Esse Deus que é grandioso e poderoso como nosso Deus. Se vocês puderem ficar de pé, irmãos. Então eu espero que nós estejamos nessa jornada, nessa caminhada. Que você que está aqui nesta noite, diga assim: eu sei a diferença entre a religião e a comunidade do Cristo ressurreto. Nós temos o exemplo de Ananias e temos o exemplo de Barnabé,
aquele que se entregou à igreja de Atos, sem interesse nenhum, muito pelo contrário, por amor, por afeto. E nós temos o exemplo de Ananias, que ele tinha o interesse de fazer parte da comunidade, talvez por status, por amizades, para as pessoas saberem quem ele era, mas em nenhum momento o coração dele estava voltado para a igreja, para a comunidade, para o bem comum. Eu já passei pela religião também e não gosto. O que eu quero é uma experiência viva com Jesus, para viver com esse Deus poderoso e grandioso que é o nosso Deus. Eu acredito que esse é o desejo que está no coração do pastor Renato, é o que está no coração da liderança. Eu acredito que é o que está no nosso coração, daqueles que frequentam a nossa comunidade, de termos um coração transformado pelo Espírito Santo e entendermos qual que é o nosso papel na comunidade. E que quando a gente ouvir a palavra do Senhor, que a gente não faça como Ananias, em vez de ouvir a voz do Espírito Santo, a gente ouve a voz de Satanás. Amém? Que Deus nos abençoe.